Olá, trader, seja muito bem-vindo ao meu canal Rangel Trader, mostrando aqui algumas entradas através do nosso indicador, o RT Pro Índice. Esse indicador que funciona muito bem no gráfico de Renko, também pode ser usado no gráfico de minutos, mas no gráfico de Renko realmente ele dá muitas entradas assertivas, tá? Vou mostrar aqui 3 gráficos que eu costumo ficar visualizando aí para procurar as melhores entradas. Na primeira aqui no gráfico de Renko no 15R, tá? Você pode ver aqui 15R. Então aqui no dia 17 ele deu algumas entradas. A primeira entrada se dá no fechamento do box, tá? No gráfico de Renko. Então quando ele fecha o box, o gatilho está ativado, então a entrada se dá justamente no fechamento do box, tá? E aí deu algumas entradas aqui muito boas, tá? Então, aqui no primeira entrada no 15R que pagou mais de 200 pontos. Segunda entrada também, pelo menos até aqui, esse ponto de reversão, tá? Essas linhas aqui é outro indicador de reversão, RT Pro reversão. Então, busca identificar a tendência pelo RT Pro tendência e essas linhas aqui busca identificar pontos de reversão no preço. Então, basicamente, hoje minha tela operacional é somente isso aqui que você está vendo no gráfico. O indicador de tendência, indicadores de reversão, são essas linhas plotadas para suporte e resistência. São atualizadas automaticamente todo dia, tá? E o ajuste é a VWAP. Basicamente só isso aqui é o suficiente para a gente ter uma noção muito boa da direção do preço e também, no caso, os gatilhos fornecem um ponto de entrada muito bom. E aqui no dia de hoje ele deu ótimas entradas no mini índice, tá? De tendência forte de alta. Então até esse terceiro nível aqui de reversão, tá? Aqui é o primeiro, segundo, terceiro. Então, até aqui pelo menos ele pagou aí mais de 1000 pontos, tá bom? Então no dia anterior, também no 15R deu algumas entradas aqui muito boas. Essa entrada aqui, inclusive aqui segurando na VWAP, ancorando na VWAP, tá? E aí há uma confluência interessante. Essa entrada chegou a pagar mais de 300 pontos. Aí depois ele deu outra aqui. Essa aqui também, até aqui o ajuste. Ele pagou aqui também mais de 330 pontos. No dia 15, ele deu uma entrada aqui que não prosperou. Depois deu essa entrada aqui. Pagou aqui mais de 500 pontos, tá? 15R são menos entradas, um gráfico mais enxuto. Então, no dia 12 ele deu essa entrada aqui, um cenário bem interessante, que é saindo da VWAP. E aí chegou a pagar aqui mais de 680 pontos, certo? Depois deu outra entradinha aqui, ainda pagou aqui 160 pontos. Essa outra aqui chegou a pagar 400 pontos, até no ajuste aqui. E essa daqui até aqui pagou 588 pontos. Dia 11, o cenário que se repete, é muito bom operar. Você pode perceber o preço saindo da VWAP, ele dá um gatilho aqui, inclusive também o ajuste está aqui, pode até entrar mais abaixo aqui quando ele já tiver aqui rompido o ajuste. Então essa entrada aqui até o ponto de reversão, ele pagou aqui 786 pontos. Aqui ele foi cirúrgico aqui no ponto de reversão, acabou revertendo o movimento, mas uma ótima entrada aqui, mais de 700 pontos. Outro dia aqui também que deu algumas entradas boas. Esse dia aqui, dia 10. Essa primeira entrada aqui não prosperou. E depois ele deu outra entrada aqui
E aí, indo até esse ponto de reversão aqui, ele chegou a pagar aqui 500 pontos, né? Então, a primeira não prosperou, a segunda prosperou muito bem, certo? Dia 9, ele, cenário repetitivo, né? O preço saindo da VWAP, aqui fechando acima da VWAP, dá um gatilho, e até o ponto de reversão aqui, até essa linha aqui, ele chegou a pagar aqui mais de 500 pontos logo na primeira entrada do dia, tá? Novamente, mais uma vez, um cenário interessante, o preço aqui fechando abaixo do ajuste da VWAP, e aí pelo menos até aqui, nesse primeiro ponto de reversão, ele pagou aqui 577 pontos, até o segundo aqui, 1.306 pontos, tá? E aí chegando aqui ele sentiu e impulsionou para cima, tá? Esse foi dia 8 de setembro. Dia 5 de setembro, mais uma vez, então observe esse cenário, preço aqui saindo da VWAP, fechando aqui acima da VWAP, dando um gatilho. O ajuste já está aqui, ficou para trás, tá? Então, confluência interessante. E aí entrando aqui até o segundo ponto de reversão aqui. Primeiro ele passou direto, tá? Sentiu muito pouco aqui, mas não teve força nem para fechar um box aqui no 15R para baixo. Os vendedores e pelo menos até ali mais de 1.000 pontos, tá? Logo na primeira entrada do dia, certo? Aqui no dia 4 de setembro, dou uma entrada aqui, a depender de onde o stop está, também é um cenário bem interessante, saindo da VWAP, ele volta um pouquinho aqui, mas depois ele prossegue aqui até o segundo ponto aqui de reversão, ele sobe bastante, tá? Então, até aqui da entrada mesmo, mais de 1.000 pontos, depender do stop técnico atrás do fundo anterior, você coloca, aceitável até 250 pontos, para buscar pelo menos 450 pontos, tá? Então no 15R são poucas entradas, mas para buscar aí uma boa pontuação, pelo menos aí 1,5 de lucro para um de loss, tá? Então aqui mais uma vez o mesmo cenário, então saindo da VWAP, saindo do ajuste, fecha abaixo deles dois aqui, e aí a entrada se dá no fechamento do box, e o stop 250 pontos, ficar atrás do topo anterior é mais seguro, e aí 250 pontos, e aí ele veio aqui próximo aqui o ponto de reversão e pagou aqui pelo menos 620 pontos, tá? Então esse aqui é o dia 3 de setembro. Dia 2 de setembro, aqui mais um dia em que o preço sai aqui da VWAP, e aí entrando aqui botando 250 pontos de stop, então atrás do fundo anterior é mais seguro, então até aqui esse ponto aqui de resistência é 600 pontos, tá? Chegou a pagar mais de 1.000 pontos, pelo menos até aqui onde tem esse ponto importante. Então esse aqui foi dia 2 de setembro. E dia 1º de setembro, mais uma vez o mesmo cenário, saindo da VWAP, tá? E aí o ajuste está aqui na frente, se quiser esperar ele superar o ajuste é interessante, mas enfim, ele sente o ajuste, né? Tenta subir, mas fica aqui entre o ajuste e a VWAP, e aí por fim acaba entregando até o ponto de reversão aqui, tá? Até esse ponto de reversão, 768 pontos, tá? Se entra aqui, o stop atrás do topo anterior, e aí 250 pontos, pagou aí mais de 700, então excelente. Então esse 15R muito bom para operar, um gráfico muito limpo, muito fácil a leitura, e é um ótimo
gráfico aí para se operar aqui no mini índice, tá? Com esse indicador aqui fica bem mais tranquilo. É necessário ter paciência para esperar o preço, mostrar a direção. Um gatilho a favor da tendência. Esse indicador busca identificar a tendência do dia, tá? Ele tem a opção também, esse indicador, de mostrar gatilhos contra a tendência, mas a prioridade é mostrar aí os gatilhos, entrar nos gatilhos a favor da tendência. Então é isso, pessoal, só mostrando aqui umas entradas aqui no nosso RT Pro Índice, indicador no 15R, é bastante assertivo. Vou deixar para outro vídeo para não ficar extenso e mais 2 tempos gráficos depois eu gravo, o 11R e o gráfico de 5 minutos. Então um abraço, até o próximo vídeo. Deus abençoe muito a sua vida.